E fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. Olá, seja bem-vindo. 11 de abril, bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9h06 da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E em abril acontece a campanha de conscientização sobre o transtorno do espectro autista. Para conversarmos sobre a importância do Abril Azul, nós estamos recebendo a psicopedagoga da Associação de Pais de Autistas de Jacareí, Maria Lúcia Leres. Você pode participar do nosso jornal enviando suas perguntas por meio das nossas redes sociais. Elas serão respondidas no nosso segundo bloco. Bom dia, Maria Lúcia, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. Maria Lúcia, é dia 2 de abril, então, foi o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, mas esse mês inteirinho a gente ouve falar sobre o autismo, a gente vê muitas campanhas de conscientização. Queria que você explicasse um pouquinho o que é o Abril Azul. O Abril Azul é um momento de sensibilizar todos nós, né, cidadãos, sobre a importância desse momento, né, da criança, do adulto, do adolescente, que traz esse aspecto do autista, né? Procurar reconhecer e fazer aquilo que puder para ajudar. Se eu não conseguir ajudar, mas pelo menos eu não atrapalhar. Porque é um momento muito delicado. Para a criança, para o adolescente, para a pessoa, é assim, ela sente o mundo de uma forma muito diferente, que acaba agredindo-a. E ela, por vários motivos, ela acaba se isolando. Sim. E é muito importante esse momento de conscientização e também o momento das pessoas entenderem o que é o autismo também. Sim, sim. O autismo, o importante em relação ao autismo também entender é que cada pessoa que é autista, ela é diferente, elas não são iguais. Não dá para dar um tratamento igual para todas. Assim como nós, pessoas. Nós somos diferentes uma da outra. Então, ela tem um ritmo de aprendizado diferente. Ela percebe as coisas de formas diferentes. Ela tem hiperfocos diferentes. Então, é importante que nessa conscientização as pessoas consigam perceber que não é somente eu que sou diferente de você, mas que todos nós somos diferentes e a gente aprende com essa diferença. Perfeito. Existem graus do autismo também? Sim, é o grau que se chama, né, o leve, mas na verdade é 1, 2 e 3 seria o mais assim, menos agressivo na forma de dizer, tá bom? Grau 1, né? A criança ela tem muito mais facilidade de interação e de aprendizagem. O grau 2 já é um pouco mais dificultuoso para a criança, para aquele que é autista, para perceber as coisas de uma forma como uma pessoa típica percebe. E o grau 13, muitas vezes, ele é muito dependente. Mas que não é difícil uma pessoa do grau 3, dependendo da terapia, se acontecer desde cedo, ela pode ir modificando de grau. E quais são os sinais do autismo que a gente identifica nessas crianças ou até mesmo adolescentes, né? Que às vezes não é feito o diagnóstico quando criança. Uma coisa assim que chama muita atenção, que não consegue fazer o que nós estamos fazendo, sabe? Contato visual. É uma coisa, ou faz um contato visual assim rápido, ou faz um contato visual assim de lado, ou então eu olho para você, mas eu não olho para você, o meu olhar ele transpassa. Eu não estou olhando nos seus olhos. Então esse aí é o primeiro sinal que acontece. E algumas estereotipias, né, movimentos que faz, às vezes nem se percebe. Às vezes você fica com a criança durante algum tempo, daí depois de anos ela vai demonstrar alguma coisa. Então não dá para se fixar em determinados movimentos, né? E também, às vezes, a dificuldade que eles têm de chegar e receber o toque ou fazer o toque, né, o abraço. Mas isso não quer dizer que é para sempre. A gente já viu muitos autistas modificarem assim de uma forma fabulosa.
Muitas vezes falam também do diálogo, da fala também, né? Ah, sim. É assim a fala, ou é a fala, por exemplo, mitigada, que eles repetem coisas que ouviram no dia. É uma forma dele se comunicar. Mas como que acontece? Como ele às vezes não tem esse diálogo, vamos dizer, saber ouvir, ouvir o que você pergunta, às vezes demora a chegar para ele, e depois a resposta, então ele dá uma resposta que no momento que é mais viável para ele. Então, mas é uma forma de comunicação. E a ecolalia, né? E também você fala coisas que não têm sentido. Agora, conforme vai acontecendo as terapias, ela vai começando a perceber que ela tem facilidade, que ela consegue manter um diálogo com alguém, sabe? E como que é feito esse diagnóstico? Olha, tem instrumentos, né? Como o MChat, tem o ATA e vários outros. Tem alguns instrumentos que são mais para médicos, mas, na maneira geral, o MChat, o ATA e alguns outros pode ser psicopedagogos, pode aplicar, fonoaudiólogo, psicólogos, pode estar aplicando. E é muito importante esse diagnóstico precoce também, né? Qual é a importância desse diagnóstico precoce? O diagnóstico precoce, a partir mais ou menos antes dos 2 anos, percebeu algum sinal, já comece a fazer algo pela criança, mesmo que não tenha laudo, mesmo que não seja reconhecido. Quem percebe o seguinte, uma forma de reconhecer, você sabendo que uma criança de 2 anos ou 1 ano e meio deve estar fazendo e a sua criança não faz, então tem algo diferente. Então precisa começar a lidar com ela de forma diferente para que ela consiga realmente vencer esse momento. Como você falou, o diagnóstico precoce ele também influencia no tratamento também, né? Sim. Esse diagnóstico precoce ele é importante porque o crescimento do cérebro nesta idade é rápido demais. Muito rápido, né? Já foi isso constatado pela neurociência da importância disso. Então, tanto para a criança típica como atípica, na primeira infância, do 0 aos 3 anos, esse cérebro ele é muito rápido. Ele cresce muito, então a criança que ela absorve tudo que está no ambiente, simplesmente sem selecionar tudo, coisas boas e coisas não boas. Então, por isso que se fala da facilidade de aprendizado. A gente tem também um símbolo que representa esse espectro, que é um quebra-cabeça todo colorido. Qual que é a importância desse símbolo? Olha, a importância dele é que chama atenção. Quando se olha, chama atenção, mesmo que a pessoa não saiba sobre nada, o que é isso? O que representa? Então, a partir daí, a pessoa, pelo fato da curiosidade, vai buscar saber. E a pessoa que já sabe, ela vai auxiliar com muito mais precisão aquele que necessita. Como exemplo de um cobrador de ônibus, né, com uma criança que estava começando uma crise pelo fato de estar num ambiente muito lotado, ele ajudou, dizendo, olha, essa criança tem autismo, por favor, vocês entendam os gritos dela, né? Não fiquem apavorados, nada, coisa assim. Então, é uma forma à medida que eu conheço, eu auxilio de acordo com as minhas possibilidades, né? Que legal, uma forma de identificar também, porque muita gente acha que é um drama, que a criança está fazendo um drama, mas às vezes não é. Exatamente, às vezes não é. Nem sempre é um drama, né? Maria Lúcia, peço licença a você, já voltamos a conversar. Tá bom. E mudando um pouquinho de assunto, falando sobre os bairros aqui da nossa cidade, o bairro Porto Velho, os moradores lá enfrentam desafios antigos e continuam cobrando soluções. Problemas de manutenção, que se agravam principalmente em dias de chuva, estão entre as principais reclamações da comunidade. Confira os detalhes na reportagem. No bairro Estância Porto Velho, na região oeste de Jacareí, basta a chuva começar para o transtorno aparecer. A lama toma conta, os buracos se multiplicam e até chegar em casa vira uma verdadeira missão para quem mora aqui. No Natal, eu tinha viajado, eu cheguei de madrugada, eu fui subir a estrada da Invernada, ela estava totalmente lisa, eu caí no buraco, meu carro ficou lá atolado, eu tive um prejuízo de milhares de reais e não tem como fazer, porque cada dia que passa, a prefeitura ela vem para arrumar, acaba piorando mais.
Porque que nem, em vez deles colocar cascalho, fazer as caídas certas da água, não, eles jogam terra, aí chove, o que acontece? A terra fica mais liso, fica pior. Se 2 carros, se for passar, se um der passagem, um cai no buraco. A Estrada da Invernada, principal via de acesso ao Estância Porto Velho, é o caminho usado todos os dias por quem entra e sai do bairro. Mas a falta de estrutura e manutenção adequada preocupa os moradores. Hoje nós temos aqui as estradas todas de terra, tá? Até aí não é um problema, só que no caso das manutenções, elas precisam ser feitas de maneira que a água flua pela lateral das estradas e evitando que ela atravesse a estrada em qualquer ponto. Porque todos os problemas que nós temos é quando a água atravessa a estrada, aí forma buraco e aí gera todos os problemas que nós temos aqui, que é a impossibilidade de ônibus transitar no bairro, os carros que caem em buraco. Então esse é o maior problema que nós temos. Algumas imagens enviadas pelos próprios moradores mostram as dificuldades. Lama, carro atolado e problemas para se locomover. Uma situação que se repete sempre que chove. Pós-chuva, às vezes a gente fica ilhado. Já aconteceu situações, nós temos 2 acessos no bairro, que é a Invernada e a Estrada do Bosque. Já houve momentos que as 2 estradas elas estavam com tamanho buraco que ficou interditado. O cenário é de área rural, mas o bairro é urbano e fica a poucos minutos do centro. Sem asfalto ou calçadas, os moradores enfrentam buracos tanto na pista quanto nas laterais. A pé ou de carro, o desafio é o mesmo. A infraestrutura está péssima, o bairro muito largado e assim, a gente fica sem coleta de lixo, sem Uber, ônibus escolar que vai metade do trajeto, o circular que leva as crianças para outras escolas volta da metade do caminho, então é bem difícil. As crianças às vezes vêm 9h30 da noite e descem na metade do caminho. E agora tá rua escura, buraco e a maioria são adolescentes, então é bem difícil. As reclamações chegaram até o vereador Nani Barreto, do Republicanos, que levou a situação à Câmara Municipal. Nós temos alguns bairros na cidade de Jacareí que carecem de infraestrutura básica. E um deles é o Porto Velho. Então, há bastante tempo, há mais de 10 anos, eu venho acompanhando essa realidade, essa dificuldade da população, e a gente tem buscado alternativas. Então, no ano passado, eu fiz uma solicitação específica para a gente ter uma manutenção na estrada chamada Invernada. É uma estrada não pavimentada, mas muito importante para todo o bairro. E a gente sabe que ali no Porto Velho, o ônibus só chega até o meio da Paturiz. Então, as pessoas que vão utilizar do transporte público coletivo precisam descer a pé a Invernada. Então, uma via dessa não pavimentada e, nesse período de chuvas, causa um transtorno ainda maior. Durante as gravações da reportagem, a Prefeitura enviou máquinas para espalhar terra nos pontos mais críticos do bairro. Foi feito recentemente manutenções emergenciais e começamos a manutenção da programação, que é a normal, que geralmente é feita a cada 3, 4 meses, mas precisou dar uma parada e retomando hoje. A máquina está lá, já tem o material estocado na entrada do bairro, nas 2 entradas, e vamos fazer toda a manutenção até atender todas as ruas do bairro. Normalmente limpa as corredeiras de água, né, as canaletas laterais que faz parte da drenagem. Aí vem com a moto niveladora, nivela a rua, tampa os buracos que tem e depois é aplicado cascalho, forra com cascalho, bate com o rolo. Esse é o trabalho normal nas vias não pavimentadas. Enquanto a solução definitiva não chega, a comunidade segue lidando com os mesmos transtornos. E mesmo pagando impostos como o IPTU, muitos se sentem esquecidos pelo poder público. O bairro está abandonado. Eles têm uma reunião que eles fazem dos moradores que estão preocupados com o bairro, que estão querendo fazer, só que precisa ter alguém que olhe pela gente, porque os moradores pedem e precisa ter auxílio da infraestrutura da cidade, né? Os moradores aí do Porto Velho seguem na luta por melhorias ao bairro. E a gente volta a conversar com Maria Lúcia Leres, que é psicopedagoga da APAJAC. Maria Lúcia, a gente comentou um pouquinho sobre
o que é o autismo, um pouquinho sobre o diagnóstico também e agora sobre os tratamentos. Quais são os tratamentos hoje em dia? Psicológico, né? Fonoaudiólogo, por causa da fala, né? A dificuldade que eles têm em determinados sons de pronunciar. O psicopedagogo, né? E também fisioterapia, a TO, terapia ocupacional. Todos esses são os mais requisitados. E como que funciona esses tratamentos? O principal você falou que era o que você faz hoje em dia é o psicopedagogo. Eu não sei se seria assim, se pode ser considerado assim, mas assim, a maneira como eu percebo, né, diante assim do tempo que eu trabalho com isso, então, porque envolve o psicopedagogo, ele tem que ser muito amplo, a observação dele tem que ser muito profunda e também universal para ele conseguir perceber o indivíduo como um todo. Ele não vai trabalhar com uma criança somente para melhorar a leitura e a escrita dela. Ela tem que perceber quais são as necessidades emocionais, as dificuldades que a criança tem na fala, qual o melhor método de alfabetização para ajudar, qual a maneira, como a psicomotricidade, os movimentos dele como são, tanto geral, né, o amplo, como aquele mais restrito, como que ele vai pegar em determinadas coisas, facilidade que ele tem para cortar um pão ou dificuldade, para pegar uma laranja, para cortar, para fazer suco. Então, são detalhes, muitos detalhes. Então, tem que ter uma visão assim universal do indivíduo. Entende? Como você falou, são pequenos detalhes, você tinha comentado no outro bloco também, que cada pessoa é uma, cada pessoa tem a dificuldade em alguma coisa, e vocês estão aí para ajudar nesse desenvolvimento da criança também. Sim. Uma coisa importante, à medida que a gente, para poder saber qual a necessidade do autista, é importante a gente saber também a criança que é típica, o que ela aprende, como ela aprende, o que ela teria que estar fazendo nesta ou naquela idade. Para que eu possa ter uma referência e saber o que eu posso oferecer àquela criança. Me chega, por exemplo, uma criança de 9 anos, né, que não é alfabetizada, tem uma dificuldade na fala e muitas outras coisas mais. Nessa idade eu tenho que saber o que essa criança deveria estar fazendo. Então, a partir daí eu vejo onde ela está e temos que retornar, ir buscar quando a dificuldade dela está. Às vezes está lá nos 3 anos e a partir daí vamos trazendo em todos os aspectos. Movimento, linguagem, sabe? Então, que são vamos dizer, os aspectos principais. E imitação. Porque a criança autista, ela tem dificuldade em imitar. Por quê? Porque ela não olha, sabe? Então, se ela não olha, ela não tem referência. Se ela não olha, ela também não tem o interesse compartilhado. Por exemplo, se eu falar para você, eu mostrar para você esse copo, o que você vai fazer? Você vai olhar para ele. Também. Vai olhar para ele e olhar para mim. E nós olhamos uma para a outra. Esse trabalho, eles têm dificuldade em fazer. Então, a gente precisa estar fazendo constantemente, porque a partir daí ela vai começar a imitar. Então, tem uma criança que é não verbal, ela não fala ainda, ela tem já 6 anos. Então, à medida que ela pega algo, por exemplo, copo, fala, copo, mostro para ela, copo, ela vai fazendo os movimentos da boca, sabe? E vai soltando o som. Abrir a porta, ela abrir, fechar, abre, ela fala, abrir. Agora ele já sabe que para ele passar tem que abrir a porta. Então, abrir. Então, mas ele vai fazendo isso a partir do movimento que ele vê que eu faço, o movimento, e como que eu movimento também os meus lábios, sabe? A minha língua como que mexe, aparecem meus dentes. Então, tudo isso é importante. Então, precisa fazer o contato visual. Eles observam esses pequenos detalhes também, né? Sim. Coisas que a gente não está percebendo, que eles percebem, eles estão captando, sabe? E quem é o melhor referencial disso para dizer o que está acontecendo são os pais. Então, a gente orienta os pais para que fiquem atentos e também ajude em casa, porque eles vão dando retorno daquilo que está sendo feito.
E como que é essa inclusão dentro da escola também? Porque não tem como falar de criança sem pensar na escola também. Sim. Como que é essa inclusão dentro da escola? Realmente, hoje em dia está bem difícil. Quer dizer, sempre foi, né? Mas hoje em dia está mais difícil, porque, assim, a meu modo de ver, o autista ele veio para um desafio bem grande à sociedade. Bem grande mesmo, assustadora. Porque, alguns anos atrás, eu trabalhava numa escola, uma escola montessoriana, e nós recebíamos crianças típicas e atípicas. Não tinha seleção, porque todo mundo precisa. Procurou, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. E tinha algumas crianças que a gente não conseguia atingir, algumas poucas crianças. Por tudo que se fazia, a gente não conseguia atingir. Nós trabalhávamos com várias síndromes também, quando geralmente a gente não sabia o que era e estudar sobre isso, fazer curso, pegar livros, e assim que nós fomos conhecendo. Dislexia e tudo mais. Mas essa criança a gente não sabia o que acontecia com ela. Agora, retornando, começando a trabalhar na PAJAC, eu encontrei uma dessas crianças, um rapaz de 25 anos, sabe, muito maior que eu, sabe, e, nossa... Ele teve o diagnóstico do autismo. Então, ele era autista, quer dizer, ele é autista, mas ninguém sabia. Então, é diferente. Agora, nesse momento que a gente já sabe que é um grande número de pessoas, né? É importante porque vejo assim a importância da gente dar a importância para o ser humano, de se observar mais, de respeitar mais, de ver o que eu posso fazer e saber que o que eu der para ele eu vou ter de retorno. E eu tenho bem isso. Uma criança que eu comecei a atender na PAJAC, ele tinha acho que 9 anos mais ou menos. Eu apanhei dele em alguns momentos, meu óculos ia longe, sabe? Mas a gente continuou, né? Ele não conseguia nem que eu chegasse perto. E a mãe tinha que ficar ali perto. Daí nós fomos fazendo um trabalho que nós aprendemos também, né, no sistema Montessori, que atividades de vida prática, vão surgindo coisas que é do interesse. Então, ele pegava uma esponja, punha água e transferia água. E assim foi durante vários momentos, até ele conseguir entrar na sala com a presença da mãe. E depois fomos trabalhando, ele foi adquirindo confiança, fazendo um trabalho de linha, que é uma terapia também que se faz. Aí teve um dia que ele falou para a mãe assim, nós entramos todos na sala, ele pegou e falou assim, vai fechar a porta, você vai ficar aí? Nós olhamos para a mãe e falamos, fica. Daí ela ficou e ele ficou bem na sala. No tratamento. E a partir daí ela não precisou entrar mais e hoje em dia ele que vem e abraça e beija, sabe, tá com 13 anos mais ou menos e é assim algo assim impressionante a modificação dele. Ele só estava precisando de uma chance para poder, sabe, cada vez ele se revela mais. E você acompanha essas fases, acaba acompanhando essas fases também. E a criança cresce, vira adolescente, vira adulto. O mercado de trabalho também é difícil essa inclusão. Sim, é difícil justamente porque não tem esse conhecimento. E não é só o conhecimento, o interesse. O interesse em ajudar o outro e perceber da necessidade do outro. E perceber que eu também... nós estamos aqui conversando, mas quem pode dizer que nós somos normais? Todos nós trazemos coisas que às vezes a gente não revela, ou que a gente nem sabe. Então, nós temos dificuldades também. E é isso que é importante, essa aceitação. Perfeito, Maria Lúcia. Peço licença a você novamente e já voltamos a conversar um pouquinho. E falando sobre a Faculdade de Tecnologia de Jacareí, a FATEC, ela está com inscrições abertas para a isenção ou redução da taxa de inscrição do vestibular e inscrições para o processo seletivo. O prazo para solicitar a isenção vai até dia 22 de abril. Já as inscrições acontecem até o dia 6 de junho. A instituição oferece os cursos de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Geoprocessamento e Desenvolvimento de Software Multiplataforma. Os interessados que tiverem dúvidas no processo podem solicitar informações pelo telefone 12 3953 7926. Todas as informações sobre o vestibular FATEC se encontram também no site vestibular.fatec.sp.gov.br.
Falando sobre saúde, a vacinação contra a gripe já começou aqui em Jacareí. A meta é vacinar mais de 100 mil pessoas na cidade e ampliar a cobertura entre os grupos prioritários. A vacina contra a gripe já está disponível nos postos de saúde de Jacareí. A meta deste ano é imunizar 90% do grupo prioritário, o que corresponde a aproximadamente 102 mil pessoas na cidade. Estamos vacinando as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, os idosos, gestantes, puérperas, trabalhadores do correio, trabalhadores da saúde e educação, caminhoneiros, das Forças Armadas e Salvamento, as deficiências permanentes, indígenas e os grupos com comorbidades. Mais de 9 mil doses contra a influenza já foram aplicadas, mas ainda tem gente com dúvidas sobre o imunizante. As dúvidas mais frequentes são em relação às reações adversas da vacina, né, os efeitos colaterais, se a vacina pode ser aplicada com outras vacinas do calendário, se você pode tomar vacina com gripado. E em relação a essas queixas, não tem problema nenhum, podem continuar vindo procurar a unidade. A vacinação contra a gripe é anual. Quem recebeu a dose em 2024 precisa se vacinar novamente este ano. A recomendação é da Organização Mundial da Saúde. Eu acho importante, né? Em todas as vacinas é benefício para a gente, né? A gente fica protegido. Eu tomo e falo pro pessoal, tome que é bom. Eu já tomei a da Covid tudo certinho, né? As 5 doses eu tomei certo, não sei se tem que tomar mais, mas eu venho tomar todo ano certinho. E a vacina tem protegido o senhor contra a gripe? Tem protegido, sim. Quem for se vacinar contra a gripe também pode aproveitar para atualizar a carteira de vacinação. Mas antes é preciso seguir algumas orientações. Toda pessoa com alguma doença febril aguda no momento, a gente recomenda esperar a melhora do quadro clínico para poder receber qualquer tipo de vacina. A vacina contra a influenza está disponível de segunda a sexta, das 8 às 17, em todas as unidades de saúde do município. Para se imunizar, basta apresentar um documento com foto ou a caderneta de vacinação. Perfeito. Voltamos a conversar com Maria Lúcia Leres, que é psicopedagoga da PAJAC. Maria Lúcia, a gente comentou um pouquinho sobre os desafios na inclusão também, e você comentou sobre a família. A família também é uma parte fundamental e importante nesse desenvolvimento da pessoa com autismo. Sim, muito importante, porque ela que fica com a criança 24 horas, né? Criança, adolescente ou adulto, 24 horas. Então, leva-se na terapia. É importante que o terapeuta oriente a família, diga como está em relação ao que ele faz, né? Se é o psicólogo, se é o TO, né? Se é a fono. É importante, a psicopedagoga orienta mesmo para que o que deve ser feito em casa, para que ela dê continuidade, observe os efeitos, né, daquilo que está sendo feito, perceba se está tendo resultado, se não está, comentar também com o profissional. E também é importante a família saber que existem leis. Até a semana passada a gente teve várias leis sobre o transtorno, sobre o espectro, aqui na Câmara. E também tem alguns direitos das pessoas com autismo. Quais são esses direitos? Olha, o direito, um deles, assim, que dá para saber bem, por exemplo, a criança na escola. Para ela ficar 5 horas na escola, a criança, e mesmo na educação infantil, para ela não é fácil. Ela ficar praticamente parada, sem fazer nada, ouvindo ruídos, num ambiente lotado, às vezes quente, né? Então, para ela é ruim. Ela pode sair um pouco mais cedo da aula, ser retirada para fazer terapia, mas como os pais, e muitos deles não têm esse conhecimento, eles ficam com receio. Eles acham que não pode retirar e a criança tem que ficar durante 5 horas ou 4 horas ali na escola, mesmo sem ter um retorno favorável. Esse daí eu acho que é um dos principais, porque a criança sofre bastante nesse momento. Os outros benefícios são importantes, mas este sacrifica a criança muito, porque ela sofre nesse momento e não se percebe o sofrimento que ela tem. Perfeito, por isso a importância da família e da família também saber sobre os direitos também. Sim, é importante ela saber para poder cobrar, porque é um direito dela, ela tem que reivindicar.
certo? Na medida do possível, a gente vai sempre orientando sobre isso. Perfeito, Maria Lúcia. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. No próximo bloco, você confere notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos da 10ª sessão ordinária do ano e vai saber mais sobre o vereador Silfarne do Cidade de Salvador. A gente volta já. Acompanhe o trabalho dos vereadores de Jacareí no site da Câmara Municipal. Fiscalize o poder público no portal Transparência. Conheça os principais dados estatísticos da cidade no Fiscaliza Jacareí e fique por dentro das notícias da Câmara em jacareí.sp.leg.br. A Defesa Civil é responsável por coordenar os trabalhos dos órgãos públicos em casos de enchentes, deslizamentos de terra e catástrofes naturais, orientando e ajudando nos trabalhos do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e serviços de emergência. Para acionar a Defesa Civil, Disque 199. Você também pode receber em seu celular alertas da Defesa Civil sobre riscos de tempestades. Basta enviar um SMS para o número 40199 e na mensagem de texto informar o CEP da sua região. Estamos de volta e a gente começa a conferir os trabalhos realizados na 10ª sessão ordinária do ano. O vereador Marcelo Dantas, do Podemos, falou do projeto de lei do prefeito Celso Florencio, que autoriza a Prolar a dar anistia integral dos valores de multa e juros de débitos tributários e não tributários. Veja. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, demais membros que estão aqui nesta casa, quero me posicionar totalmente favorável a esse projeto. Eu acho que no período em que podemos dizer o nosso bolso está de vacas magras, né? Todo projeto que visa anistia, que visa melhoria para o nosso povo, nós não podemos votar contra. E a gente sabe que esse projeto, ele visa justamente isso, visa valorizar, né, e ajudar pessoas que precisam, estão esperando há muito tempo essa anistia. Então, todo projeto de anistia que beneficia a população em geral, esse vereador Marcelo Dantas, do Jacareí TV, subirá a essa tribuna para defender, porque nós temos que trabalhar pelo nosso povo e defender nossa gente. Então, por essa razão, sou totalmente favorável.
E o vereador Silfarne, do Cidade Salvador, do PL, comentou o projeto do vereador Paulinho dos Condutores, do Podemos, que obriga que os campos esportivos de uso público de Jacareí tenham água potável aos usuários. Confira. Aqui o Paulinho, né, pelo projeto. Esse projeto aí vai ser muito bom aí para a população, né, os pessoal que utiliza a quadra de esporte, futebol, mas também, gente, as pessoas têm que se conscientizar, por quê? Inclusive o Paulinho citou agora o campo do Cidade Salvador, inclusive a gente está reformando, né, com uma emenda de 300 mil que o nosso deputado federal Márcio Alvino mandou para a gente, mesmo quando eu não era vereador ainda. Então, foi destinado aí 300 mil para a reforma do campo do Jardim Santa Marina, que inclusive lá já existe água, né? Mas é o que eu falo para vocês, a população, né? Os vândalos, vamos dizer assim, né? Porque a população mesmo, eles querem utilizar essa área, não quebrar. Igual, o bebedouro lá está todo destruído. Inclusive, já até solicitei um bebedouro para esse campo de futebol. E, inclusive, também no Parque Linear, que fica em frente ao campo de futebol. O meu voto é favorável. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E voltamos a conversar com Maria Lúcia Leres, que é psicopedagoga. Maria Lúcia, a gente comentou um pouquinho sobre o Dia Mundial de Conscientização, sobre o Abril Azul, e você faz parte voluntariamente da APAJAC também. Queria que você comentasse para a gente, para quem está nos assistindo, o que é a APAJAC e quais serviços a APAJAC faz. Então, a APAJAC é uma associação de pais e crianças, né, autistas, e ela atende crianças, adolescentes e adultos também. E hoje em dia, quem que compõe a APAJAC? Olha, nós temos a Leda, que é a coordenadora e assistente social de lá, né, que faz um trabalho muito grande e profundo. Temos também a doutora Lúcia, né, que é Lúcia Helena, que é pediatra, que faz as avaliações, orienta, encaminha. Temos também umas pessoas voluntárias, todos voluntários também, que atendem aos pais, né, orientando-os, dando assim uma certa ajuda para que eles consigam viver essa situação tão conflitante. E tenho também um psicanalista que atende pessoas, o Alfredo, e temos também os psicopedagogos, né, que estão lá ajudando. E hoje em dia, mais ou menos, quantas pessoas são assistidas pela APAJAC? Olha, dentro do grande universo que tem, no momento, eu posso dizer para você, eu acho que seriam, acho que umas 10 pessoas. Por quê? Porque não tem pessoas que possam estar ajudando, porque pelo fato de ser voluntário, as pessoas começam, mas elas precisam de um trabalho que dê um retorno financeiro. Então, elas têm dificuldade de continuar. Então, acaba sendo só algumas pessoas que possam estar lá num tempo mais dilatado, né? E como que os pais conseguem ter acesso à APAJAC para os filhos? Ter acesso, como que consegue a criança ser assistida ou o adolescente? Olha, muitas vezes elas têm um acesso até lá ela fica conhecendo através de uma propaganda boca a boca. Eu mesma já fiz isso e vejo que as pessoas, uma fala para a outra. Porque o pessoal não conhece a APAJAC, não sabe onde fica, o que fazer, ficam perdidas. Muitas mães, sem saber que tem um local onde possa receber ajuda, ela, e a receber ajuda também a criança, adolescente ou adulto, né? E qual que é essa faixa etária dos assistidos? Olha, uma faixa etária específica, a partir dos... Geralmente, se a partir dos 3 anos a criança aparecer, que é difícil aparecer, está sendo atendida. Até o adulto pode estar sendo atendido através da APAJAC, dos profissionais. E são muitas atividades que são realizadas na APAJAC. A APAJAC fica onde aqui em Jacareí? Ela fica na Avenida Pensilvânia, número 705, no Jardim Flórida. Perfeito. E a gente vê que a APAJAC também não apoia, acompanha só as crianças ou adolescentes assistidos, adultos até mesmo, mas também as famílias. Como que é esse acompanhamento? Olha, a orientação a respeito dos direitos, isso é muito importante, porque muitas vezes eles ficam à deriva, eles não sabem o que fazer. Então eles vão até lá
e são orientados sobre os direitos que ele tem, encaminhados a quem possa ajudá-los, para que eles possam realmente sentir-se assim firmes e poder cuidar melhor da criança, do adolescente e do adulto que eles têm. Geralmente são crianças, né? Que, como a gente comentou aqui no nosso bate-papo, é muito importante esse apoio da família, e a família também precisa saber por onde começar, saber dos seus direitos também. Precisam. Ela precisa saber que ela também está sendo acolhida. Ela precisa desse acolhimento. Perfeito. Esse acolhimento tanto em relação às leis, como também em relação a como tratar, o que fazer em relação à criança, e saber também que ela não está só, sabe? Que ela tem um ombro para ampará-la quando ela precisar. Maria Lúcia, e a PAJAC, como que ela se mantém financeiramente? Através de doações, né? Eventos que são feitos, como a festa do bolinho, que acho que foi ano passado que não deu certo por causa da chuva, alguma coisa assim, perdeu-se muita coisa, foi muito, muito triste, né? O empenho muito grande da Leda e dos outros profissionais, e também dos pais indo até lá, fazendo os bolinhos, fritando, ficando até altas horas da noite. Então é um trabalho, assim, ao mesmo tempo é cansativo, mas é gratificante, né? Todo mundo que participa, então, da PAJAC, como você comentou, são voluntários, e para realizar as atividades também é importante essa doação para manter a PAJAC viva também. Sim. Infelizmente, como até agora ela não foi reconhecida, não foi observada, o ano passado foram feitas muitas promessas, né? Muitas promessas mesmo, mas elas não aconteceram, não se efetivaram. Então, com isso, quem sofre é a população, porque deixa de conhecer, deixa de receber ajuda, a entidade se mantém realmente porque as pessoas são teimosas, sabe? Acreditam e vão em frente. Esse deveria ser... a gente às vezes não sabe quem procurar que possa ajudar, porque muitas vezes as pessoas que poderiam estar ajudando, porque estão numa posição de poder, não querem enxergar aquilo que está sendo bem explícito, sabe? Então, isso que é importante, que é querer realmente fazer e ajudar e estender a mão, porque está numa posição que pode fazer. É importante também quem assistiu ao nosso bate-papo, quem está nos acompanhando, se vê alguma atividade da PAJAC também participar, como você falou do bolinho caipira, outras atividades também que tem aqui em Jacareí, eventos. Então, um evento que vai acontecer no SESI no dia 27, creio que o horário que não me escapa, mas eu sei que no dia 27, no SESI, pode ir várias pessoas, todo mundo que queira participar. Lá na PAJAC, uma coisa importante que eu deixei de falar é que todas as pessoas que, mesmo que não sejam autistas, mas tenham algum tipo de comorbidade, TDAH, sabe, TOD, às vezes surge, como tem uma criança que apareceu agora, duas até, que até agora não foi ainda observado traços específicos autísticos, né? Então, mas ela vai ser auxiliada, porque a família está perdida, uma família pobre, sabe, pobre mesmo, né, com poucos recursos, mas que não cansam de buscar auxílio para ajudar essa criança. Então, por que não estender a mão e ajudar? Não precisa ter o rótulo. Sim. Precisa, vamos ajudar. E para conferir mais informações também, como você falou desse evento que vai ter, a gente acompanha também pelas redes sociais. Quais são as redes sociais? As redes sociais, eu sei que o Instagram, né? Eu não sei dizer para você exatamente como é, mas a Adriana falou que tem o Instagram da PAJAC. E o Facebook também. Facebook também. E que eu saiba são esses dois, mas deve ter alguma coisa mais, sabe? Pelo fato de a gente, tanto eu como minha amiga, a gente se atém muito ao trabalho e esquece muitas vezes de fazer isso. A divulgação. Né? Então, até peço perdão. Mas realmente tem, e é fácil acessar e saber muitas coisas sobre a PAJAC, como que começou, que foi realmente um trabalho desafiador. Legal. E a gente falou do Abril Azul. Esse mês tem atividades para os assistidos? O que vocês fizeram de atividades ou vão ter ainda no Abril Azul? Então, vai ter dia 17, vai ter o dia do chocolate, né? As crianças para se reunir, vai lá no período da manhã, vão estar lá na PAJAC. Vai ter esse evento também
no SESI, e também o trabalho de criação de uma horta específica que vai começar com eles, que é um trabalho assim muito importante, porque a partir daí eles vão movimento e linguagem, né? Mexer com a terra, conhecer nomes de plantas, qual o benefício de cada uma. Então, parece que é uma coisa à toa, mas não é não. É algo muito importante e que a gente não sabe qual é o hiperfoco de cada um, qual é o interesse de cada um. Quem é aquele indivíduo que está ali demonstrando uma dificuldade e qual o interesse dele. Então, a partir daí, pode ser que surja alguém que goste muito disso e faça disso, né, algo importante em sua vida, né? Então tem muita atividade aí para esse mês e também ao longo do ano vão ter outras atividades. Sim, sempre tem. Sempre tem atividades, né? Toda semana é uma reunião lá com... Essas atividades que são constantes também são importantes porque toda semana os pais que vão para atendimento então estão lá para ser atendidos, eles e a família. Então, eles têm o lanche para eles. Né? Então, é uma forma de bate-papo também entre eles, de conhecer, de troca, além de estar junto com o profissional terapêutico que vai ajudar. Perfeito, Maria Lúcia. Agora a gente vai acompanhar alguns eventos que acontecem aqui em Jacareí nesse final de semana no episódio do Se Liga. Confira. Oi, gente! Chegou o momento de conferir o que te espera para este final de semana. Então se liga só nos eventos que vem aí. Sexta-feira, dia 11, o Cineclube Jacareí fará uma oficina de stop motion e storyboard das 18 às 22 horas no Centro da Juventude. Prepare-se para uma experiência teórica e prática dessas artes. E vale lembrar que não há necessidade de inscrição para participar. Já no sábado, haverá a tradicional Feira dos Trilhos, das 10 da manhã às 3 da tarde, lá no Pátio dos Trilhos. Com opções variadas de barracas, você poderá aproveitar o dia da melhor forma com a sua família e amigos. Também no dia 12, terá a oficina de peçanca, às 14 horas, no SESI de Jacareí. A tradicional arte ucraniana consiste em pintar ovos com símbolos de proteção, prosperidade e renovação. Para finalizar, ainda no sábado, haverá a famosa encenação da Paixão de Cristo, das 19 às 22 horas, na ETEC. O teatro apresenta a história da ressurreição de Jesus e pretende, como sempre, emocionar os fiéis. E este episódio chegou ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece na cidade, é só acessar nossas redes sociais em @TV Câmara Jacareí. Desejo um ótimo final de semana a todos e tchau, tchau! E agora a gente apresenta mais um episódio do Conhecendo o vereador Silfarne Pereira de Jesus. Tem 52 anos e é comerciante aqui em Jacareí. Nas eleições de 2024, foi o primeiro suplente eleito pelo PL e assumiu uma cadeira no Legislativo. Acompanhe sua trajetória na reportagem. Estamos aqui no bairro Cidade Salvador com o vereador Silfarne, que nos recebeu para contar um pouco sobre sua história e a trajetória que o guiou ao primeiro mandato na Câmara Municipal de Jacareí. Fala, Silfarne, tudo bem? Tudo chique. É um prazer imenso receber vocês aqui na minha loja, aqui na Adega Salvador, vocês da Câmara Municipal de Jacareí. Vamos lá bater um papo? Vamos sim, com certeza. Vereador, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua infância, que cidade você nasceu e que memórias você guarda dessa época. Então, eu nasci numa cidade chamada Novo Oriente de Minas, que antes era Teoflotone, né? Aí, depois de um certo tempo, ela se tornou em cidade chamada Novo Oriente. Mas o meu documento mesmo marca Teoflotone. A minha infância, a gente que nasceu no interior, né, cara? Então, a gente era muito feliz quando criança, né? Então, você tinha liberdade, né? Você ia para tudo quanto é lugar, diferente hoje desse mundo perigoso que a gente vivemos hoje, né? Então, a gente tinha total liberdade. O meu pai, ele teve, com 2 mulheres, né, 14 filhos, 7 filhos com cada mulher. Então, meu pai, ele tinha que trabalhar muito, né, para sustentar esses 14 filhos. Mas, graças a Deus, né,
ele conseguiu vencer. Nós estamos todos criados, né? A maioria veio para cá, para Jacareí, escolheu essa cidade aqui para morar, né? Que onde eu me encontro hoje, né? Há 31 anos que eu moro aqui em Jacareí. Nossa, meu pai era tudo, cara, tudo. Inclusive, todos os anos, né? Todo ano eu vou para a minha terra. Então, eu não consigo... eu vim para cá, mas não consigo largar a minha terra, né? Então, todo ano eu estou lá. E quando meu pai era vivo, cara, era uma alegria imensa, cara, de chegar lá, encontrar meu pai. Lógico, a minha mãe também continua lá, né? Hoje ela está em Barra Mansa, mas ela continua morando em Novo Oriente. Mas minha vida eu era muito feliz, cara, independente que a situação era difícil, né, para todos nós, todos os filhos, mas eu era muito feliz naquela cidade ali. Os mais velhos foi vindo para cá, aí acabou um puxando o outro. Aí eu vim para cá, foi em 1994, eu vim para cá. Não vou dizer para você que foi fácil, não foi, tá? Foi muito difícil, aí que eu fui conhecer as dificuldades. Fui conhecer as dificuldades depois que eu vim para cá, né? Comecei a trabalhar de ajudante de pedreiro, na época, né, não tinha muito valor, né? Até hoje não tem, né, cara? Então, ajudante é muito desvalorizado, né, essa categoria. Mas, graças a Deus, eu consegui vencer, né, depois de uma certa luta aí, trabalhando como ajudante, passei a trabalhar como pedreiro, e onde eu me tornei um grande pedreiro, cara, aqui dessa região. Inclusive, essa casa que nós estamos aqui, esse sobrado aqui, foi eu construí, e outras casas, né, que eu construí aí para a cidade afora aí de Jacareí. O que o Sr. Farney gosta de fazer como hobby? Gosto de sair, cara. Gosto de sair, gosto de um barzinho, né, com a família, né? E gosto de andar pro bairro, cara. Eu gosto muito, né? Andar aqui pro bairro aqui é muito maravilhoso. E, às vezes, no final de semana, ir no pesqueiro, né? Pescar, escutar uma música sertaneja que eu gosto muito. Então, isso aí é os meus finais de semana aí que a gente... né? Uma pessoa humilde, cara, tá? Eu carrego isso do meu pai foi uma pessoa muito humilde, né? Então eu me vejo assim como meu pai, muito humilde e humano. Meu primeiro relacionamento, eu tive 2 filhos, um rapaz chamado Marcos Vinícius e uma moça, Caroline, né? Hoje eu não vivo mais com essa mulher. Foi quando eu conheci a Deise, que eu vivo com ela há 12 anos, né? E tenho um filho com ela chamado Enzo Gabriel, né? É uma mulher que mudou a minha vida, né, cara? Então, é uma pessoa que sempre me apoia, né? Em tudo que eu vou fazer, ela me apoia. Então, eu só tenho a agradecer, entendeu? Então, foi uma pessoa que veio para fazer a diferença na minha vida. Eu vou em todas assim, né? Eu vou na evangélica, né? Sempre as pessoas me convidam, né, para a gente fazer uma visita na igreja. Então eu frequento a igreja católica e frequento a evangélica. Para mim, Deus é um só, entendeu? Então eu carrego isso comigo. Deus é um só. Acredito tanto na evangélica, tanto na igreja católica, porque fala em Deus, né? Falou em Deus, então o nosso Criador, ele é um só. Eu trabalhei muitos anos na parte de obras, né? E depois eu parei, né? Parei um pouco com obras e resolvi abrir esse comércio, né? Que é a Adega Salvador, né? Que é de onde eu tiro, né, essas festas que eu sempre fiz aqui na nossa região, que é um trabalho social que eu tenho aqui, né, que é a Páscoa Solidária, que todo ano a gente distribui em média de 800 a 1.000 ovos de Páscoa, todo ano, né, para as crianças aqui da nossa região. E também é onde a gente tira também, né, a festa do Dia das Crianças, que é um sucesso também. E aí eu peguei, né, parei com a obra para poder abrir esse comércio. Né? E graças a Deus deu certo, já estou aqui há 9 anos, né,
na Adega Salvador. Então, aí depois foi quando, né, eu recebi esse convite para ir, né, para a Câmara Municipal. E que você falasse um pouco sobre as mudanças que você viu aqui no bairro ao longo dessas 3 décadas que você está aqui no Cidade de Salvador. Aqui mudou muito, né? Aqui era só terra e poucas casas, né? Não existia Parque dos Príncipes, né, que é um bairro muito populoso. Não existia o Jardim Santa Marina, não existia Jardim Marquês, e não existia também o Jardim Real. Então, isso aqui cresceu demais, cara. Isso aqui, hoje eu posso dizer para você que é um dos bairros mais populosos de Jacareí, né? Os bairros, os 3 juntos, né? Que é os 3 maiores. Então, é uma região muito populosa. E mudou muito, né? Em vista do que era antes, né? Nem comércio que tinha antigamente, né? Tinha aquelas merceariazinhas pequenas. Hoje, acho que aqui tem uns 5 mercados grandes, né? Então, mudou totalmente. Aqui era a loja de roupa antes, né? Depois mudei para bebidas, né? Distribuidora de bebidas. E aqui estou até hoje, né, cara? Foi onde surgiu, né, esse convite para a política, né? Que foi o nosso amigo Youssef Tarra, né? Eu lembro que ele veio aqui, né, me fazendo esse convite, né, para mim participar de algumas reuniões com ele, né, que na época ele estava num partido lá. Eu acabei aceitando, né? Aceitando, foi quando a gente perdemos esse partido, né? O partido começou a crescer e, resumindo, no final perdemos o partido. Foi quando ele foi para o PL e já foi abrindo as portas para mim. Foi quando ele falou da minha pessoa para o PL, o PL acabou me acolhendo, né? Que é onde eu me encontro até hoje. Qual que é o legado que o Sulfarne quer deixar para a cidade de Jacareí? Eu quero deixar, eu quero fazer para a população de Jacareí o que eu não conseguia fazer antes, né? Eu fiquei desde 2017 trabalhando para esse bairro, buscando melhorias, lutando, né? Buscando recurso, né, até com o nosso deputado federal, Márcio Alvino, que conseguiu mandar uma emenda para ele, 300 mil para a gente reformar o campo de Jardim Santa Marina, mesmo não sendo vereador. Então, eu quero criar alguns projetos que seja bacana para a nossa cidade, aonde a gente vai tentar deixar nossa marca aí. E continuar trabalhando para o povo, porque eu estou como vereador para servir a população, não para ser servido. Sulfarne Pereira de Jesus tem 52 anos, é natural de Teófilo Otoni e vive em Jacareí há mais de 30 anos. Comerciante de profissão, foi eleito com 1.633 votos pelo PL e assumiu uma cadeira na Câmara como primeiro suplente do partido. Você pode conferir outros episódios do Conhecendo o Vereador nas nossas redes sociais, YouTube ou Facebook TV Câmara Jacareí. Agora a gente volta a conversa com a Maria Lúcia, que é psicopedagoga da APAJAC. Maria Lúcia, a gente já está indo para o finalzinho do nosso bate-papo, foi um bate-papo muito legal. Espero que as pessoas se conscientizem mesmo nesse Abril Azul. Queria que você deixasse uma mensagem final sobre essa conscientização e para as pessoas também conhecerem um pouquinho mais sobre a APAJAC. Seria importante que as pessoas, né, pudessem saber onde ela fica e o que ela faz, os benefícios, né, que ela presta à sociedade. E embora seja um órgão ainda tão limitado, né, financeiramente, mas a boa vontade das pessoas que está lá é grande em poder auxiliar as pessoas. E que procurem, né, no endereço que foi dado, buscar, de preferência no período da manhã, que tem sempre alguém lá, no caso a Leda, que está ajudando. E à tarde, às quartas-feiras, né, tem atendimento também psicopedagógico e também das pessoas que atendem, dos profissionais que atendem as mães, dando apoio, acolhendo as mães. Conhecer um pouquinho mais sobre a APAJAC, mais do que a gente já falou aqui, ir lá visitar, conhecer, saber como que funciona. Maria Lúcia, muito obrigada pela sua participação e até uma próxima. Eu que agradeço.
Lembrando que ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das nossas redes sociais. Se cuide e até mais!